Esse sentimento de não pertença com a cidade é fruto da invisibilidade e da exclusão. Vocês elegeram a primeira vereadora trans da história de BH. Isso é um marco histórico num país que mais mata a população trans. Que é uma comunidade que precisava muito, de alguém, que ocupasse essa cadeira. E eu sempre pedi para Deus que Ele só permitisse que eu entrasse para a política se fosse para realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Somos Marias, Maínhas, Marielles, Malês. As eleições municipais de 2020 foram consideradas históricas. Pela primeira vez, Curitiba terá uma vereadora negra, a professora da rede pública Carol D'Artora. Em outro estado, a mulher mais votada para a Câmara dos Vereadores de Belém, Vivi Reis, é LGBT, negra e feminista. Em Aracaju, a candidata trans Linda Brasil é a mais votada para a Câmara Municipal. Uma mulher transexual também teve a maioria dos votos entre os candidatos a vereador em Belo Horizonte, a professora Duda Salabert. Em São Paulo, 2 transexuais estão entre os 10 vereadores mais votados da cidade nas eleições realizadas ontem, Érica Hilton e Tami Miranda. Mas afinal, o que muda para a política brasileira e para o povo termos mulheres, negras e transexuais ocupando espaços na política? Isso mostra a pluralidade que a gente tem no Brasil, mas o ineditismo de algumas, por exemplo, em Curitiba a gente teve a primeira mulher negra eleita na cidade, também denota a falta de representatividade e as dificuldades que esses grupos têm para chegar nesses espaços de decisão. O Brasil ele tem muita diversidade, da população, e a gente ainda precisa ver isso refletido de forma mais nítida dentro da política tanto municipal quanto na federal e na estadual. Eu acho que a gente aprendeu muito nessas eleições, que a gente precisa olhar para essas pautas e que precisa ter pessoas que nos representem por ali, e a gente deve dar continuidade, no sentido coletivo, para conseguir fazer com que a democracia realmente seja um sistema plural e que todo mundo possa ter voz. Isso é muito emblemático, porque as mulheres negras, no geral, dentro da política, elas nadam contra a corrente. Elas não têm tanto financiamento, elas não têm tanto apoio do próprio partido, elas ouvem por todos os lados que o lugar delas não é esse, e mesmo assim elas estão sendo eleitas. Eu vejo isso com muita alegria, me parece muito importante a gente olhar para esses números, porque mostra uma mudança na postura do eleitorado, que está olhando para a necessidade de ter gente diversa dentro de uma Câmara, na política institucional, não apenas os mesmos homens brancos de sempre, e vejo também como algo muito benéfico para a democracia. Quanto mais pessoas de diferentes grupos sociais estiverem dentro do legislativo, dentro da política, a gente vai poder pensar que os grupos sociais vão estar mais bem representados em todas as discussões. Talvez um voto muito simbólico dessa eleição tenha sido da viúva de Marielle Franco, que foi eleita vereadora, Mônica Benício. Esse legado da Marielle Franco pode ser um exemplo do que a gente precisa começar a mudar e ampliar. A gente tem que começar a aceitar cada vez mais as diferenças. A gente tem que buscar não só algo que represente o homem branco da classe média. A gente tem que ter também no Congresso, também nas assembleias, nas câmaras de vereadores, nas pontas, nas capitais, nos municípios, a gente tem que ter espaço para a diferença. Só assim a gente vai conseguir ser um país menos desigual, mais justo e mais democrático. Uau!